Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do AlusCast, o podcast da Alus. O meu nome é Pedro Vassalo. O meu é Bernardo Parolini. E hoje você conhecerá mais uma história capaz de te inspirar com uma dose de fé, para você alcançar o seu propósito de vida. E se você ainda não sabe qual é ele... A nossa missão é te ajudar com isso. Exatamente. Como sempre dizemos na Alus, viver por algo maior do que nós mesmos. Vem com a gente. Bom demais. Pessoal, muito bom estar aqui novamente. Hoje a gente tem um episódio especial com a Marcela. Obrigado por aceitar o convite, Marcela. Obrigada a vocês, vai ser uma honra. Muito bom. E a Marcela vai se apresentar um pouquinho, mas hoje é um personagem diferente aqui conosco, né? A gente vai falar de um cenário bem diferente hoje sobre política, sobre educação. Então a gente vai ter uma conversa bem legal. E antes da gente já dar o início, já soltar a pergunta inicial... Dar o start inicial. A gente estava brincando aqui mais cedo, BH sendo sempre BH. Eu conheci a Marcela em 2020? 2020, pandemia. Pandemia, né? Conheci a Marcela em 2020, numa ação que a gente já conversou, a gente já falou um pouco disso aqui no podcast, do Canto da Rua. A Marcela foi lá conhecer o trabalho, entender um pouco mais da população em situação de rua. E o B, contei. Eu conheci também ela em 2019/2020 e foi uma experiência única trabalhar com a Marcela. Trabalhei com a Marcela durante alguns meses. Foi meu estagiário. Isso me moldou e foi um momento legal que eu tive com ela nesse tempo. E posteriormente, né, eu e o B, a gente juntou as escovas de dente. E aí hoje a gente tá aqui conversando com você. Bom demais. Bom demais, coincidências da vida. Sim, ainda mais Belo Horizonte. Muito bom. Bom, é isso. Faz a pergunta inicial aí pra ela. Marcelo, então a gente sempre começa com uma pergunta que você, passando pela Fundação Estudar, já deve ter visto um pouco dessa pergunta, né? Se fosse para falar quem é a Marcela, mas sem falar profissão, como que você descreveria a Marcela? Legal, bom dizer que na Fundação Estudar, quando a gente recebe os novos bolsistas ou está fazendo algum curso, para quem não conhece, a Fundação Estudar é uma organização que dá bolsas de estudo para pessoas que querem estudar fora e que tem um propósito muito bem definido, um sonho grande. Essa é uma das perguntas que a gente faz para quebrar o gelo. Então, assim, já tô treinada, viu, gente? A Marcela, sem falar que é vereadora, sem falar que é especialista em políticas públicas, é uma apaixonada por Belo Horizonte. E era uma criança muito incomodada de por que ela ia pra praia e via a praça ocupada com o pipoqueiro, com gente fazendo exercício físico, aproveitando a cidade, porque Belo Horizonte não tinha essas mesmas oportunidades. E eu cresci com esse incômodo de por que a minha cidade era muito diferente dos lugares que eu ia passar férias e eu queria muito que ela fosse tão legal todos os dias do ano. E esse incômodo foi se transformando em engajamento no Grêmio Estudantil, depois se transformou na graduação que eu optei, que eu quis fazer administração pública para entender de como resolver o problema das pessoas, e hoje eu faço isso na minha profissão, então eu tenho 100% de satisfação do meu incômodo, porque a minha profissão me permite fazer isso. A Marcela é uma apaixonada pela cidade e uma eterna incomodada com as coisas que estão erradas e precisam ser resolvidas. Legal. Eu lembro que quando a gente conversou em 2000, você não vai lembrar disso, provavelmente. Mas eu lembro que... Não, a cabeça dela é boa. Boa. Cuidado. Mas em 2020, quando a gente foi conversar, né? E você passou lá na serraria para poder entender um pouco mais da situação, né? Porque você estava como candidata ainda, né? Já tinha saído? Era pré-candidata. Eu devo ter ido, no meio do ano, assim, né? Que a pandemia veio em março. Acho que eu fui lá, junho, julho. A campanha começou em agosto, depois foi adiada, começou em setembro. Isso mesmo. E aí eu lembro que você trouxe a pauta de desburocratizar. E a gente conversou um pouco sobre isso. Você deu exemplos, assim, da sua visão do que você estava querendo para Belo Horizonte. E entendendo essa situação em BH da população em situação de rua. Posteriormente o Braulio foi lá, a gente conversou um pouquinho também sobre isso. Mas muito bom. Enfim, foi uma coisa que veio na minha cabeça aqui agora. E acaba que no mandato a gente dividiu, somos 3 lá na Câmara, e o Braulio abraçou muito essa pauta das pessoas em situação de rua, e eu abracei muito a da desburocratização. A gente dividiu para ocupar, né? Sim, é legal. A gente fala muito essa questão de estar conectado com pessoas para que a gente possa fazer a diferença, seja no meio de empreendedorismo, seja no meio da política, seja no meio familiar e tudo mais. E se fosse para você começar desde pequena, como que foi essa questão de pessoas ao seu lado? Porque onde você chegou, onde você está hoje, você precisou desse acompanhamento, né? E como que foi? Bom, na verdade, eu sempre fui uma criança muito agitada, muito conversada, muito pra frente, e todo mundo falava assim, pronto, vai ser advogada. E eu era muito líder de turma, assim, pro bem e pro mal, tá, gente? Tanto pra poder liderar pro bem quanto pra fazer bagunça. E quando eu estudei no Promove, 10 anos da minha vida, no Promove Pampulha, eu fui nascida e criada ali na região do Jaraguá.
E quando o Promove teve um problema financeiro, fechou a escola e eu fui parar no Colégio Magnum, que foi um colégio que o meu irmão estudou e jogou bola. Então a gente tinha uma amizade com o Alonso, que era o dono na época, hoje já é um grupo e tal. Isso, Cidade Nova? Cidade Nova. E aí eu fui pro Magnum e na 9ª série, eu fiz 9ª série, tá? Pasmem, gente, vou fazer 30 anos daqui a alguns dias. E quando eu cheguei no Magnum, o mundo se abriu, sabe? E aí eu ia de ônibus para partido político, escondido da minha mãe, eu comecei a me envolver com o Grêmio, eu fiquei apaixonada pela campanha do professor Anastasia, que foi mais ou menos 2010, 2009. E a minha mãe falava assim, eu quero que você trabalhe com qualquer coisa, menos com educação, eu não quero que você seja professor igual eu, e eu não quero que você trabalhe com política. Falei, então, mãe, senta aqui. Que eu vou te contar que todo eu quero babado. trabalhar com educação na política, né? Mas no início, a turma não apoiava muito, porque tinha um receio. Eu era uma jovem de 15 anos, de uniforme, indo para um partido político que naquela época só tinha pessoas mais velhas, muita cabeça branca, muitos homens. Então minha mãe tinha um receio do ambiente que eu estava convivendo, mas depois ela percebeu que assim, não tinha volta. E ela sempre falou, você veio pronta, eu não te ensinei nada disso, de onde você tirou isso, menina? Mas não dá pra esquecer que eu tive um tio-avô, que é o Wilson Trópia, ele é muito conhecido nas gerações 40 mais aí da cidade, porque ele foi vereador em Belo Horizonte, foi deputado, eu não o conheci direito, ele faleceu em 2002, 2004, não vou lembrar, mas ele é tio, irmão do meu avô, então era uma família distante, mas tem um legado aí da família Trópia na cidade que acabou me inspirando também quando eu comecei a conhecer um pouco mais, e eu falei, bom, já teve um Trópia na política, acho que eu posso ir também, mas de forma alguma é uma trajetória familiar, é um sobrenome político, né, ele teve um mandato, então não foi uma coisa que gerou um respingo na família, eu acabei seguindo isso muito porque eu gostava de falar, eu gostava de resolver problemas e eu tinha ideias. Eu falei, bom, tô cheio de ideia pra cidade, vou ficar quieta? Não posso. Aprendi na Fundação Estudar que integridade também tem a ver com isso. Quando você sabe resolver um problema e você se abstém de resolvê-lo, você não tá sendo íntegro. E aí isso ficava martelando na minha cabeça. Falei, cara, eu sei resolver o problema da educação. Olha que soberba, né? A criança de 16 anos. Mas, gente, eu tenho ideias pra como trazer as pessoas pra praça. Gente, eu tenho ideias de como melhorar o transporte público. Eu quero estudar pra eu poder levar isso pra política. E foi mais ou menos o caminho, assim. Mas minha mãe no início não apoiava, não. Hoje, já tá me cobrando. Cadê o santinho pra sair pra rua pra pedir votos? Ah, legal. Muito bom. Eu fico pensando nisso tudo, assim, da política, né? Tem ideia de melhorar. Parece muito comum do empreendedorismo. Mas Sim. dentro da política resolver um problema comum, só que pro bem de uma cidade, né? Pra dar polis, assim. Eu lembro quando eu era novo, eu jogava muito SimCity. É mais ou menos a mesma coisa. Então acho isso muito, muito válido. Não, e eu me considero uma empreendedora na política. Sim. Porque as coisas estão sendo feitas em diversas áreas do mesmo jeito há 40 anos. E eu observo isso e falo, cara, ninguém pensou isso aqui. Por que ninguém quer trazer uma startup para resolver? Por que a gente não pergunta para as pessoas que estão vivendo o problema na ponta? Não é possível que para, por exemplo, despoluir a lagoa tenha a mesma solução, tem 40 anos e não resolveu. Não é possível que tem 40 anos que a sala de aula é do mesmo jeito e ninguém percebeu que os meninos não estão aprendendo. Enfim, eu me considero assim uma empreendedora na política para trazer essas ideias diferentes e beber de várias fontes, né? E como é empreender, assim, com todos os desafios, pensando nos 3 poderes, numa coisa você tenta fazer um, amarra o outro, depende do outro, todo esse jogo político é necessário. Porque no empreendedorismo a gente quer fazer uma coisa, a gente testa, quebra a cara, gasta dinheiro, deu ruim, roda. Lá depende de toda uma amarração, de toda uma conexão. Como que funciona? Como que é pra vocês? É um outro tripé. Eu acho que vocês enfrentam desafios que talvez a gente não enfrente, mas na política tem que ter uma construção em que você precisa ter conhecimento técnico, você tem que ter articulação e você tem que ter também poder, senão você não consegue fazer as coisas. Conhecimento técnico, porque se as ideias forem ruins, as pessoas simplesmente não vão comprar, você não vai conseguir construir aliança, você não vai ter bandeira, você vai ficar naquele projeto de poder que a gente costuma dizer, né? Você precisa ter articulação, porque também não adianta ser um baita técnico que fala pro vento e é o dono de uma cadeira só, não consegue andar em grupo, não consegue construir com as pessoas, não sabe ceder, não sabe entender quem são os atores que ele tem que trazer pro barco. E poder, porque se você também não tá no cargo, você não resolve nada. Então, não precisa ser o prefeito, mas você tem que estar numa posição de comando, ou então numa posição de ser ouvido, né? Na minha... Tem que ter voz. Na minha posição eu não tenho a caneta para boa parte das coisas, mas eu tenho conhecimento técnico e articulação, eu dou bastante trabalho para quem tá com a caneta do que eu quero fazer.
Então é mais ou menos isso, é assim que funciona na política. A gente não tem o mesmo desafio que o empreendedor, mas eu acho que quem entende isso aqui o quanto antes é igual o empreendedor, é teste. Você começa pequeno, eu comecei na Câmara Municipal, mas eu já tinha testado no Grêmio. Eu já tinha quebrado a cara no Grêmio, eu já tinha quebrado a cara em partido. Quando eu entrei na Câmara, eu já tinha trabalhado na Assembleia, quebrei a cara igual. Fiquei 2 anos comendo pão que o diabo amassou. Depois eu aprendi como é que funcionava e consegui tirar bastante coisa do papel. Legal. Inclusive, tem você falando sobre essa questão de inovar na política, você foi uma das prepulsoras em várias ações, tanto em redes sociais, quanto também em leis que hoje muita gente do interior vem aqui para ouvir, conhecer e entender um pouco mais. E como que é essa questão de inovar nesse meio? Porque, como você falou, existem algumas pessoas já na política há muito tempo e a gente entende que tem que ter essa articulação. E queria ouvir um pouco mais dessas histórias, principalmente das pessoas virem até você sendo uma pessoa tanto nova no meio político, mas também nova na vida, né? Como que foi isso? Não, então, eu percebo que criatividade é um processo muito induzido. Não acredito nessa tese de que assim, eu não consigo ser criativo, ou então não, o artista é super criativo. Eu acho que criatividade é um processo treinável e induzido. E como que eu faço para ser criativa? Eu uso muito um conceito que eu aprendi na Fundação Estudar. Bernardo também conheceu esse conceito no programa de liderança que ele participou, que é um programa do meu mandato para jovens de 15 a 29 anos. Mas o conhecimento aplicado é o seguinte, você quebra o problema que você precisa resolver em problemas menores e você busca referências externas de qualquer outro lugar, áreas, mercados, para conseguir resolver esses problemas. E eu faço isso a todo momento. Eu preciso resolver Belo Horizonte só tem 17 banheiros públicos na cidade. Pô, todo lugar do mundo tem gente com vontade de ir ao banheiro. Não é possível que ninguém teve uma ideia melhor para resolver esse problema. Então, vamos buscar como é que essa turma fez. Quando eu penso na minha comunicação de mandato, eu não olho outros políticos. Inclusive, a gente tem uma regra. Se algum político já fez alguma trend ou algum tipo de post, a gente não faz. A gente só faz coisa do zero e a gente sempre tá tentando inovar. Mas eu busco, poxa, meu público consome que tipo de influencer, que tipo de conteúdo? Vamos buscar fazer coisas semelhantes, parecidas. E assim vai. Todos os problemas que estão colocados na cidade, eu tento quebrar em problemas menores, busco referência, olho outras cidades, olho outras startups que resolveram problemas semelhantes que esses dentro de empresas, trago gestão privada o tempo todo para dentro do gabinete também, para a gente ter um time eficiente, né, e que não... Porque na política tem muito essa vibe, né, de, não preciso de planilha, não tem que ter indicador, né, como é que eu vou medir quantos projetos eu vou aprovar, não depende só de mim. Mas tem várias outras coisas que você pode medir para melhorar a performance de um gabinete, né, de um time. E é mais ou menos assim, eu bebo dessa fonte, sabe, do conhecimento aplicado, que é essa metodologia da Fundação Estudar. Roube como artista. Esse livro muito bom. Mais ou menos isso. Ele fala, né, para quem tá ouvindo, ele traz essa ideia, essa multidisciplinaridade, né, de você pegar várias ideias de vários lugares. Exato. E aí você conecta elas e cria algo novo, pegando referências. Exatamente. Muito bom. Me conta uma coisa. Você falou um pouquinho sobre o Grêmio, sua passagem assim no início e como que isso cresceu. Sua mãe é professora, já deu um spoiler. Mas falando de propósito, como que você teve uma virada de chave e falou assim, bom, eu quero realmente dedicar a vida em inovar e criar uma cidade melhor? Como que foi essa virada e o processo para isso acontecer? Quando a gente conta de trás pra frente, né, fica muito mais inspirador. Na realidade, não foi muito bem assim. Eu gostava muito de falar e eu tinha boas notas. As pessoas falaram assim, bom, essa menina é perfeita pra poder dar recado dentro de sala pro Grêmio, porque ninguém vai reclamar. Ela tem boas notas, ninguém vai achar ruim. E aí eu fui pro Grêmio. Aí quando eu entrei no Grêmio, começaram a me dar pequenas missões. Marcela, tem que fazer uma camisa nova, tem que fazer o campeonato de recreio, vamos fazer o campeonato de recreio feminino. O campeonato de recreio feminino, modéstia à parte, foi minha ideia. Ele deu o triplo de arrecadação no colégio. Legal. Mas enfim, a gente começou a ser provocado e aí eu gostei desse tipo de coisa. Falei, gente, eu me sinto tipo a prefeita do Magnum, porque eu tenho um monte de ideia e eu coloco em prática para um público aqui que eu tô atendendo. Eu represento esse público que eu tô atendendo. E o legal é que o Grêmio do Magnum, somado a movimentação que a cidade estava na época, né, em 2010, quando estava tendo uma eleição de governador, presidente e tal, e tinha muito jovem envolvido em campanha, eu olhei para isso e fiquei interessada. Eu falei, bom, o que eu faço aqui no Grêmio não é muito diferente do que uma prefeitura faz pela cidade. Qual curso eu preciso fazer para impactar a vida das pessoas? Desse jeito que eu tô fazendo aqui.
E aí eu poderia fazer direito, eu poderia fazer relações internacionais, mas eu não gostei de nenhuma dessas duas atividades. Eu participei do Parlamento Jovem e fiquei com horror a trabalhar com lei. Falei, Deus que me livre, quem que trabalha com isso? Tô aqui pagando a língua hoje, né? E depois eu participei de várias simulações da ONU, que eu achava super divertidas, mas que não brilhava meu olho, eu achava que estava distante, que não tinha conexão com a população. E aí eu fui experimentar, né? Participei do Grêmio Estudantil, participei de simulações da ONU, participei do Parlamento Jovem, e eu não gostei de nenhuma das duas. Eu falei, gente, Deus me livre trabalhar com lei, hoje eu tô aqui pagando a língua, né? E nas simulações da ONU eu achava muito distante das pessoas. Eu falava, bom, tô fazendo um monte de diretriz aqui, mas isso não vai chegar próximo, né? E aí eu percebi que eu queria trabalhar próximo das pessoas e resolvendo problemas. Relações internacionais e direito não era uma opção. E aí eu decidi trilhar para administração pública, porque para mim era um espelho e era onde eu ia ter mais poder de ação. O executivo, na minha cabeça, era onde eu ia ter mais poder para resolver esses problemas. Claro que no meio do caminho, eu percebi que o executivo era muito grande também. Então, quando eu fiz estágio no governo estadual, eu achava que eu era, assim, uma agulha num palheiro, que as decisões passavam por milhares de pessoas e era muito difícil tirar tudo do papel. Na Câmara, eu sinto que eu tenho mais controle, porque o gabinete é pequeno, a gente consegue pivotar as coisas mais rápido e eu consigo resolver os problemas do início ao fim. Porque são 4 anos, eu tenho tempo para desenvolver as coisas com mais calma, que muitas vezes no governo você não consegue ter esse tempo, a não ser que você seja um servidor de carreira que vai ficando por décadas ali. Mas eu entrei para a Fundação João Pinheiro e eu achei um pouco chato, sabe? O exercício do servidor público, porque eu achei muito monótono. Eu falei, cara, a política é muito legal. E lidar com burocracia o dia inteiro. E assim, tem hora que você se perde um pouco, sabe, no propósito. E nessa época que eu tava na João Pinheiro, eu lembro que eu entrei para um estágio no governo e eu falei assim, eu não quero fazer isso. Eu não quero fazer isso. Eu entrei para a Secretaria de Transportes, eu sonhava em trabalhar na administrativa. Falei, cara, eu não quero trabalhar com isso. Tudo bem, tô liberando Mata Burro, Bueiro e Ponte para um monte de município, resolvendo um monte de problema, mas... E aí? É isso o resto da vida? E eu fiquei realmente muito em dúvida do que fazer, e foi quando eu entrei na Fundação Estudar que o sonho grande ganhou espaço, que é o tal do propósito, a gente chama diferente lá. Mas eu percebi que eu tinha vários valores que a Fundação Estudar já trabalhava, são 7 valores do líder transformador, e faltava o sonho grande. E eu fiquei muito nesse dilema, meu sonho grande vai via gestão pública, numa carreira de servidor, ou vai via política? E eu achei que o sonho da política ele era um pouco mais amplo, e eu conseguiria resolver mais problemas do que se eu ficasse 30 anos no Estado em bons cargos, né? A minha carreira é uma carreira que ocupa muitos cargos de decisão, mas eu falei, eu não quero estar no Estado, eu quero estar no município, perto das pessoas. E aí eu decidi ser candidata a vereadora e tomei essa decisão em 2015. Eu estava na Estudar em 2014, mas eu já vendi esse peixe de que eu ia ser candidata. Em 2015, quando eu entrei para a RAPS, eu tomei a decisão de... RAPS era uma rede, nem existe mais hoje, mas eles me provocaram a ser candidata muito jovem. E aí eu transformei todo aquele capital político da Marcela do Grêmio, a Marcela que ajudava nas pautas do bairro, a Marcela do partido político, na Marcela pré-candidata. E você tinha 22 anos na minha primeira campanha. Aí você fez 2016. 2016. Na cara e na coragem. Nessa época, gente, não tinha essa vibe de renovação, não tinha renova. Não tinha Instagram. Não tinha Instagram direito. Não, o Novo tinha, mas eu não cheguei a filiar no Novo, porque eu vinha do PSDB, e aí foi uma transição difícil. O Novo era um partido muito pequeno. Eu ainda me aconselhava com deputados que eram do partido, então, assim, era menos independente do que eu sou hoje. E aí eu lembro que eu falei, outro jogo que você tava, não, gente, assim... Eu vou falar com vocês, eu podia contar numa mão quem eram os vereadores, candidatos parecidos comigo. Não era igual agora, que você fala de 3, 4 amigos seus que são candidatos. Era um jogo de caciques mesmo. E eu era uma menina de 22 anos, na prática, né? Corajosa. Eu não era nem formada, eu era universitária. E aí, a gente decidiu ser candidata, a minha chefe de gabinete já estava comigo, que era a Bia. E foi muito na cara e na coragem, no bairro de Araguá, com os meus amigos, com a minha família, com 28 mil reais, que foi o que a gente arrecadou, considerando quem emprestou uma outra coisa ali, que a gente tinha que estimar o valor disso, mas na prática foi tipo assim, 15 mil reais de espécie mesmo, né, pra poder gastar. E foram 3.146 votos. Aí eu falei, bom, alguma coisa eu fiz certo. Porque 3 mil pessoas acordaram num domingo dispostas a sair de casa, lembrando o meu número. Acreditaram no você e votaram. A gente acertou em alguma coisa. E aí, depois dessa campanha, o mundo político passou a me notar.
Qual que era a quantidade necessária na época? Eu tive mais voto do que vereador eleito, mas o partido não fez cadeira. Se eu tivesse ido pro partido do Calil na época, que foi o primeiro mandato do Calil, eu tinha ganhado a eleição. Mas naquela época eu já testei meu princípio, né? Falei, cara, eu não vou pro partido do Calil. Sou oposição ao Calil, não gosto desse cara, não gosto desse estilo truculento. Naquela época, a hora que eu sou atleticana, ele tinha acabado de dar o título pra nós em 2013, né? Eu falei assim, não vou pro PHS, não vou pra essa chapa. E aí eu decidi ficar no partido que eu tava, o candidato na época era o João Leite, né? E a votação não foi suficiente. Não lembro disso. Mas foi bom, cria caráter, perdeu a eleição. Sim. Cria não, fortalece o caráter, né? Você falou uma coisa, vou só fazer um adendo aqui que você trouxe. Você falou uma coisa aí que eu tava conversando essa semana, acho que foi o Sussu, sobre sobre no meio do caminho a gente ficar assim com relação ao propósito. Pra quem tá ouvindo, né, a gente fala muito sobre isso aqui. Acho que é fácil, né, a gente tem um sonho. Primeiro, mais difícil, né, pra onde eu vou? Aí, ok, tô indo pro... Acho que tava falando dessa última vez foi o Luiz, né? Tô indo pro Rio de Janeiro, tô seguindo a direção. Aí no meio do caminho você passa ali no Barbacena. Aí tem o pão de batata não sei aonde. Aí é fácil você se perder. Como que é isso pra você? Até na própria política, no dia a dia, porque, né, propostas terríveis devem chegar todo dia. Como que você firmou esses valores, esses princípios, onde você quer chegar? E qual, creio, né, um exercício mental a se fazer para não tanto mudar de caminho quanto não se corromper. Acho que a questão da corrupção, pra mim, ela não tem nem discussão, sabe? Porque é dia a dia, decisão a decisão, que a gente é testado o tempo todo. E quem tem clareza dos valores e de onde quer chegar, não tem dificuldade de tomar essas decisões, sabe? E quando você vai criando esse tipo de credibilidade, esse tipo de imagem, as propostas também param de chegar. Porque as pessoas falam, não adianta eu ir lá oferecer isso pra Marcela, porque não é assim que funciona com ela. E eu dei muita sorte porque eu entrei na Câmara numa leva diferente de vereadores e ficou mais constrangedor fazer o jogo que se fazia antigamente. Eu acho que se eu tivesse ganhado em 2016, não tô dizendo nem perto disso, que eu teria... eu era muito jovem, eu acho que eu daria conta e ia aprender no processo, mas eu ia entrar num jogo muito mais pesado. Talvez eu ficasse acuada ali, com medo, até de tomar algumas decisões, porque eram atores, assim, velha guarda de hábitos, né? Total. E agora não, entraram outras pessoas mais jovens como eu, com outra pegada. Mais leve, né? Ficou mais leve. E esse ambiente, eu falo, para mudar a Câmara Municipal não precisa de 41 vereadores. 16, 17 faz um estrago. Um estrago que os outros já ficam constrangidos de falar de práticas, às vezes, de corrupção, como se falava antes. Sobre o propósito, eu acho assim, é um desafio. Eu tive esse dilema quando eu entrei na Fundação Estudar. Eu sou uma pessoa muito disciplinada, então é muito fácil pra mim abraçar um plano e começar a perseguir ele de forma obstinada e todo mundo acreditar, e muito marqueteira também, e todo mundo acreditar e falar assim, gente, ela nasceu pra isso. Eu vou saber exatamente o que tem que ser feito. Eu sabia exatamente o plano que eu tinha que fazer pra ser uma gestora pública bem-sucedida e o que eu tinha que percorrer. E eu sabia exatamente o plano que eu tinha que fazer pra ser candidata e ser uma política e ter uma carreira política. E aí, nessas horas, tomada de decisão é que é o desafio, né? E é voltar pra si. O que você escuta das pessoas, qual tipo de elogio que as pessoas te fazem que te satisfaz, o que dá aquele calor ali, né, dentro do peito, que você fala assim, ó, legal, fiz isso aqui, curti. E aí eu percebi que me emocionava muito mais quando as pessoas falavam assim, Marcela, se você for candidata, eu topo votar. Eu já não voto há muitos anos, mas no seu eu acredito. Legal. Você recupera a minha esperança na política. Eu falei, cara... Isso não é coisa que gestor público ouve. Beleza, eu também escutava. Você é muito inteligente, você é muito técnica, você tem boas notas. Falei, bom, mas uma coisa não anula a outra. Posso trazer a gestão pública para dentro da política? E aí eu pensei no impacto. Falei, vou impactar muito mais gente se eu tiver na política, porque é um cargo de maior exposição, que seja com o meu discurso. Com um Instagram que tenha mais seguidores do que um secretário. E eu tenho vontade, tá, de ir um dia para gestão de volta, trabalhar como secretária, trabalhar em cargos executivos, porque são equipes diferentes das equipes que eu já trabalhei, né? Eu acho que é um outro tipo de liderança. Mas nesses momentos de decisão a gente tem que voltar para si. E eu acho que a vida muda. O importante de ter o sonho grande, que a gente fala, é que o sonho grande é aquela montanha lá na frente que você tá olhando. É igual Minas, né? Mar de morros. Tem vários pequenos morros que você vai tendo que percorrer. E talvez quando você mudar de visão, quando você chegar num outro cume, você fale, cara, esse sonho não faz tanto mais sentido.
Separa o joio do trigo. O que desse sonho faz sentido? O que mudou? Não tem problema mudar de sonho. O problema é viver sem sonho. É Zeca Pagodinho, né? Deixar a vida me levar. Então, naquele momento, eu optei pelo caminho da política e eu tinha certeza que eu ia ser deputada federal, governadora, que eu ia pra presidência. Hoje eu repenso. Hoje eu já brinco, falo, gente, eu tô na política até os 40 anos. Vocês me pedem até lá que depois, ó, aposentei, vou disputar a eleição, mas não. É porque a vida vai mudando, eu fui ficando mais velha, eu tenho vontade de ter uma família, tenho vontade de ter filhos e comecei a ver que a rotina de um deputado federal não combina com isso. Vou ter que fazer uma escolha, o que pesa mais? Mas eu só vou conseguir fazer essas escolhas se eu souber o que eu quero priorizar em cada fase da minha vida, né? E que bom que eu comecei cedo na política, porque eu também tive a oportunidade de errar cedo, quando ninguém esperava nada de mim, e agora eu já consigo otimizar, né, o caminho. E posso parar também mais cedo, deixando espaço para outras pessoas com mais energia, com ideias novas. Deus me livre ser vereadora mais do que 2 mandatos. Não tenho esse sonho, porque eu acho que tem que renovar. E o cargo de vereador exige muito, muito, assim, do dia a dia. E eu vou continuar trabalhando muito até meus 80 anos, mas eu quero trocar de rotina. Eu quero ter outro tipo de trabalho depois dos 8 anos ali à frente da vereança, né? Porque sou candidata à reeleição e tô encaminhada aqui para reeleição. Acho que eu ainda tenho muita coisa para resolver. Se Deus quiser, nós vamos ter uma prefeitura que goste mais de mim, pra gente conseguir trabalhar junto. Mas depois de 8 anos, eu acho que eu esgoto, sabe? O trabalho. E você tocou em alguns pontos, principalmente de sonho grande, porque é algo que a gente precisa saber onde que a gente quer chegar pra partir de construir hábitos para chegar lá. E você falou também sobre essa questão de performance. Você posta muito essa questão do Joel J. Você também, ela falou sobre o PDL, né, o Programa de Liderança, que eu tive o prazer de fazer parte da terceira. Apesar de não ter feito na primeira, eu fiz. E quem foi o convidado principal na primeira, foi a primeira. Foi o Bernardinho. Primeira aula, é o Bernardinho. Então, é um exímio de disciplina, de constância. Sim. E como que você cria esses hábitos? Você é o Bernardinho? Quem dera. Mas como que você cria esses hábitos, principalmente se tratando de uma rotina intensa, como essa questão na Câmara, e também o que você aconselha as pessoas, principalmente jovens, a fazerem desde cedo? É bom que você trouxe o Bernardinho, porque ele traduz o que a minha mãe, como general, fazia lá em casa, sabe? Ele fala o seguinte, que não é o propósito que vai te fazer levantar da cama todo dia e fazer o que tem que ser feito, é a disciplina. A gente tem que ter disciplina. E pra mim, disciplina, ela, de novo, é treinável. Disciplina, gente, a gente sempre vai ter 2 escolhas, o JJ fala muito isso. Você tem a escolha de comer direito, que às vezes é chato ter que escolher comer direito, putz, vou ter que levar lanche, marmita e tal. Você tem a escolha de ficar doente toda hora. Você tem a escolha de não ter disposição. Qual das 2 você quer? Porque ficar doente também não é legal. Ninguém quer ficar doente. Você tem que fazer a sua escolha. E eu passei a olhar para essas micro-obrigações do dia a dia como coisas assim, igual escovar dente. Você não tem que questionar se você vai escovar dente, tomar banho. Você questiona. Se você estiver questionando, você tá com um problema sério de disciplina na sua vida. Aí Bom, você pode dar uma desculpa, hoje tá muito frio. Você pode dar desculpa um dia ou outro, mas assim, poxa vida, todo dia, você não vai tomar café porque você tem fome? Você tem que trabalhar, porque tem que pagar conta. Você tem que trabalhar porque você tá construindo uma coisa que é aonde você vai chegar. Minha mãe falava isso, eu odiava escovar o dente antes de dormir quando era pequena. Ela, não é uma decisão isso, não é uma opinião. Você vai escovar o dente. Exato, então eu lido com a disciplina desse jeito. E pra funcionar no dia a dia, porque é muito fácil falar, eu começo com pequenos compromissos. Acho que hoje eu tenho já o hábito, há décadas, talvez 15 anos, né, mais ou menos, que eu já tenho o hábito de fazer exercício de manhã. Já fiz à noite e tal, mas eu prefiro de manhã. E quem ainda não começou, não adianta você falar que semana que vem você vai fazer 7 vezes por semana. Comece indo 2. Vai num final de semana que você não tem tanto horário e vai uma vez na semana. Pintou um horário extra? Faz 3, olha como é que você vai ficar satisfeito. Porque se você colocar 7 vezes e você não conseguir a 7, você vai ficar frustrado. Então, é aquela lógica mesmo de começar um hábito de cada vez, ir consolidando os hábitos e prestar muita atenção nos benefícios. Porque esses hábitos do dia a dia, comer bem, dormir bem, fazer exercício, fazer o what it takes ali no trabalho, eles são meio boring, né? Porque eles demoram a dar resultado. Mas olha pra você um ano atrás. Olha pra você 2 meses atrás.
Fala, poxa, esse ano eu não adoeci, não tive gripe. Nossa, como que eu tô mais disposto para fazer o que eu gosto, né? Como que eu, organizando a minha rotina, tô saindo mais cedo do trabalho para fazer o exercício, o esporte que eu gosto, para encontrar a pessoa que eu gosto. Então, deixar os benefícios muito claros para que você tenha um incentivo certo para fazer o que às vezes é chato mesmo, né? Não adianta falar assim, nossa, não adoro ir pra academia todo dia. Bernardo, 35 quilômetros. Nó, tô doido para correr 35 quilômetros amanhã. Claro que não. Mas, né, você não quer ser maratonista? O que você precisa fazer pra chegar lá? E incorporar, e tem coisa que tem que ir meio no rumo mesmo. Se você pensar demais, você desiste. E uma questão, 2 pontos, porque às vezes a gente vê na política pessoas que falam e não fazem. E você fala e principalmente você mostra nas redes sociais. Então eu peguei uma dica sua que todo domingo à noite ela organiza a semana toda dela. Então ela chegou algumas vezes postando domingo à noite falando assim, gente, eu organizo a minha semana no domingo à noite. E isso me despertou algo que antes eu não pensava. E a partir dos seus stories eu falei, cara, é isso mesmo. E quando você chega na segunda-feira já sabendo o que você vai fazer durante a semana, te dá uma tranquilidade. E você falou também essa questão da alimentação. Às vezes é um pouco chato, é desgastante, mas a gente reparou que quando você chegou, você já trouxe a marmitinha, já comeu, ou seja, é algo que é factível e é real fazer isso, né? Então foi 2 coisas que comprovaram isso que você faz, né? E tem que facilitar a vida. Eu não me organizo domingo à noite porque eu sou a rainha da disciplina, não. É porque eu quero reduzir decisão chata da semana, entendeu? Então, se eu já tô olhando que eu tenho 3 dias que eu tenho homenagem, vou ter que ir de salto, já vou pensar a roupa, entendeu? Pra não ter que ficar atrasando de manhã, pensando que roupa que eu vou, se tá frio, se tá calor. É reduzir decisão. Se eu sei que o lanche da tarde eu tenho 2 opções, eu vou fazer 4 no domingo, vou deixar pronto até quinta-feira e pronto, né? Eu acho que a gente precisa pensar ser amigo do nosso eu do futuro. Reduzir decisões e é tão bom quando chega o final da semana e você fala, poxa, cara, consegui fazer tudo que eu me propus a fazer. Sexta-feira, meio-dia. Não, a vereadora trabalha até um pouquinho. Até umas 5 horas da tarde. Não, mas tem um meme. O Henrique Madeirite aqui eu de BH. prefiro sexta-feira, meio-dia, dar uma descansada e à tarde já ir programando as coisas da outra semana. Ou até o final de semana, né? Exatamente. Mas agora eu não tenho esse tempo mais. Agora é 24/7. Começou, né? Bom demais. Conta uma coisa pra gente. A gente falou muito sobre sonho grande. Inclusive, tem um livro, né? Sonho Grande. Que é Sim, que é do Jorge que é Paulo. do Jorge, da Fundação. Então, um doce. E esse livro é muito bom, eu já li já. E conta um pouquinho desse sonho grande seu na política. Vamos inspirar quem tá ouvindo aqui um pouquinho sobre educação. Fala um pouquinho disso pra gente. Então, meu sonho grande, quando eu tava nessa decisão, que eu falei pra vocês, vou pra gestão pública, vou pra política, eu percebi que eu conseguia despertar nas pessoas certa esperança de mudança, e isso é muito poderoso. Eu não sei, gente, de onde vem, eu não sei se é do que eu falo, se é do jeito que eu ajo, se é do jeito que eu penso, mas eu percebi que eu não podia me furtar de estar na política porque as pessoas contavam comigo. Tem muita gente contando comigo para resolver vários problemas. Isso é um peso danado, às vezes, sabe? De decepcionar os outros. O meu sonho grande é que... Expectativas, né? Muitas. E o meu sonho grande é que as pessoas possam voltar a acreditar na política como uma ferramenta de transformação, possam voltar a acreditar que Belo Horizonte é uma cidade de oportunidades, que elas não precisam sair daqui para sonhar. E tudo que eu faço, tem hora que às vezes a gente se perde no meio da burocracia, e é sempre bom ter um sócio, né? Ou um parceiro, um conselheiro para virar e falar assim, isso aqui vai colocar a gente mais perto desse propósito? Isso aqui torna Belo Horizonte uma cidade melhor? Ou a gente tá aqui se perdendo numa discussão que não muda nada? Se não muda, gente, abandona, vamos pra próxima. E é muito bom ter esse propósito muito claro, e eu tento contratar pessoas que têm esse propósito também, pra gente não desviar da rota. Porque no dia a dia, pequenas decisões ali podem te desviar da rota, e numa somatória de 2, 3, 4 meses, 2, 3 anos... Você andou 50 km pra longe. Você assusta e fala assim, o que eu fiz? As propostas da campanha estão escritas num quadro. As propostas vieram do meu propósito, de coisas que eu acredito que faltam em Belo Horizonte pra gente resolver. E tem que olhar para aquilo ali todo dia. Isso vale pra vida, né? Gosto de revisar minhas metas de 6 em 6 meses pra ver se... Poxa vida, falei que eu ia fazer yoga no Réveillon. Cadê a yoga? Não tô fazendo, tem que fazer. Por que eu coloquei isso? Não é só pra ter um esporte a mais, não. É porque, poxa vida, eu queria dormir melhor, eu queria melhorar minha respiração, eu queria ficar mais concentrada.
Ah, não, mas eu tô conseguindo fazer outra atividade que cumpre isso? Beleza. Pra mim, sonho grande é essa força motriz mesmo que, quebrada em pequenos objetivos de 6 meses, 1 ano, 2, 3 anos, vão te fazer lembrar do porquê que você acorda todo dia, do porquê que você está fazendo aquilo. E tem uma pesquisa que a Estudar usa para poder explicar o sonho grande e o propósito, né? Que ela pergunta para certos idosos, fim da vida, estágio terminal já, coisas que eles mais se orgulham. E eles não falam de empregos que eles conquistaram, cargos que eles atingiram, riquezas. Eles se lembram de cenas, de momentos, né? E o sonho grande, ele é uma cena. O sonho grande não é um cargo. Eu não queria ser vereadora. O meu sonho era impactar Belo Horizonte. Se amanhã eu entender que eu vou fazer isso sendo gari, sendo servidora, sendo empreendedora, eu vou sair da política. Não tem problema. Eu entendi que como vereadora o 80-20 era melhor, né? A regra de Pareto. E aí, é isso que as pessoas têm que entender. Sonho grande não é só bonito, o propósito não é só para inspirar. Mas desse sonho grande, dessa cena que você vai olhar para o lado e falar assim, nossa, cheguei onde eu queria, disso você vem para trás, dando passo para trás, quebrando em objetivos menores para sua vida ter sentido. É muito ruim ter uma vida de quem acorda, vai pro trabalho, pega trânsito, vai pro trabalho, espera o 5º dia útil, paga os boletos, programa as próximas férias. Aí sobra um dinheiro, troca de carro. Aí troca de apartamento. Isso aí é 50% dos casos de burnout aos 40 anos, entendeu? De gente que precisa fazer sabático porque se perdeu nesse micromundo. Sonho grande é pra você ter sempre um algo a mais, não ficar preso nesse dia a dia, nessa burocracia e deixar um legado pro mundo. Depois de 10, 20 anos aí, você começa a perceber o legado que você tá deixando, né? Sim. E uma das coisas também é porque, igual você falou, a questão de medir resultados, às vezes na política através de leis, mas também a política serve para você cuidar e conversar com pessoas, né? Então isso é muito importante nessa questão de relacionamento. E eu vejo que essa questão de, eu sempre falo em alguns podcasts, de plantar uma sementinha, é muito importante fazer isso. Você com esse programa de liderança, se quiser falar um pouquinho mais sobre o que é, como que funciona, também essa questão do que você fez por BH, principalmente, não vou dar spoiler, mas você pode falar da questão do óculos, enfim. Eu ia falar isso agora, que você perguntou da educação e eu não respondi, porque educação é só uma das pautas, né? Mas um projeto muito concreto que saiu do mandato foi o mutirão oftalmológico. 23% das crianças que saem da escola saem por problemas de visão. E sabendo desse dado, eu falei, o que eu como vereadora posso fazer para impactar a vida dessas crianças? O prefeito gostou da ideia, mas não quis pagar. Eu levei o projeto para ele. E aí a gente falou, cara, vamos indicar emenda. Tem um dispositivo na Câmara que você indica parte do orçamento de execução obrigatória, ou seja, a prefeitura tem que fazer. E eu coloquei 1.200.000 para realização de consultas oftalmológicas e posteriormente a entrega do óculos. E é uma fila exclusiva mesmo. Todos os alunos de ensino fundamental da rede pública de Belo Horizonte estão passando por consultas oftalmológicas graças ao mandato. E eu levei essa pauta para o governo estadual, que mandou mais recursos, foram 4 milhões, e isso banca os óculos. Então, os meninos, eles fazem o exame, se precisar de alguma cirurgia, de algum procedimento, eles passam pelo procedimento, às vezes tem estrabismo, etc. E se precisar do óculos, vai ganhar o óculos. E essa é uma política que está impactando 102.000 crianças na cidade de Belo Horizonte. Até o final do ano a gente zera essa fila e depois é só manutenção. Se meu mandato acabasse no final desse ano e eu não fosse reeleita, só o mutirão oftalmológico já teria valido a pena. A reabertura das escolas foi outro negócio muito importante que a gente fez. Belo Horizonte estava há 404 dias com as escolas fechadas. E, assim, um impacto tremendo na vida desses estudantes, dos professores, dessa comunidade escolar. Contextualizando, por causa da pandemia. Por causa da pandemia. E o prefeito se recusava a reabrir, se recusava a fazer ensino remoto, um completo abandono mesmo. E a gente entrou com uma ação popular para essa reabertura definitiva. E foi uma peça que embasou decisões também do Ministério Público e a gente uniu forças e conseguiu fazer a reabertura total, fora o trabalho de ganho da opinião pública, porque todo mundo tinha medo de abrir escola e eu comecei a produzir um monte de e-book. Você, professor, que acha que as escolas não devem reabrir, baixa esse e-book com práticas de... E aí a gente usando do marketing ali para desconstruir mesmo as objeções das pessoas e mostrar por que era importante, porque sozinho eu não ia conseguir ganhar essa briga contra a prefeitura e contra o medo mesmo, né, da Covid e tudo mais.
Foi intenso demais tudo isso. Foi Você muito tá intenso. doido. Nem parece que tem 3 anos que a gente viveu, né? 4 agora que Quando a gente se conheceu, eu tava no auge do no pau auge da quebrando. pandemia, máscara e N95, aquela coisa toda. Porque em 2021 para 2, o medo começou a diminuir, Mas a Covid veio com força. mas as pessoas, quando era aquela incógnita, Sim. ninguém sabia, eu vou morrer e tal, aí É. foi um trem assustador que a gente viveu, né? Assustador. A gente esquece que teve pandemia, É. mas a gente viveu tempos loucos. Tempos loucos. Graças a Deus estamos todos aqui. E o programa de liderança é uma joia do mandato. Eu tive uma campanha com muitos jovens engajados e quando a gente foi para a Câmara, eu falei, como que eu continuo engajando esses meninos? Porque mandar eles pedirem voto, mobilizarem, vai pra rua, etc, é muito claro. E no mandato? Mandato é uma coisa meio chata, né? 4 anos, poxa vida, 4 anos é uma graduação desses meninos, né? Como é que eu vou mantê-los ativados por esse tempo? E aí eu percebi que algo que agregaria valor para a trajetória deles e que era um negócio que eles gostavam, era o meu conhecimento sobre liderança, que eu aprendi tudo na Fundação Estudar. E a Fundação tem um curso que chama Liderança 32 Horas, acontece em 2 finais de semana, intercalados por um mês, enfim, uma outra didática. Eu fui facilitadora de mais de 10 edições desse curso e fiz um curso para ser facilitadora. E eu falei, bom, vamos trazer o Liderança 32 Horas adaptado para o mandato. E aí a gente foi testando, bem empreendedora mesmo. O Primeira MVP, turma, né? 6 meses, aulas espaçadas, projeto junto com a equipe, para eles conhecerem um pouco da Câmara. Tiveram que fazer também, tinham as mentorias, né, que era esse momento só comigo ali, para falarem de carreira, de decisões que precisavam tomar. E aí, hoje, a gente chegou numa versão que eu acho que é a ideal. É um intensivão de 6, 7 aulas em 3, 4 semanas, com convidados especiais. Então, a gente traz o Bernardinho, trouxemos o Armínio Fraga para falar de Plano Real, a Helena Landau também. Eles finalizaram a turma do ano passado com o governador Romeu Zema. Sim. Amanhã tem um encontro com o ex-governador Anastasia. Então, a gente traz pessoas de relevância para mostrar como que aqueles valores são aplicados na vida deles. E são jovens de 15 a 29 anos. Então, tem os que estão na decisão de vestibular e tem quem está em transição de carreira, casada, etc. É uma turma bem diversa. E a gente já está atingindo 100 alunos, quase 100 alunos impactados ao longo dos 4 anos. E, bom, Bernardo pode falar melhor do que eu, se o curso foi bacana ou não. Não, foi maravilhoso, porque eu tive essa oportunidade, igual que a Marcela falou, de ir na Câmara, conversar e principalmente de ter o contato com a Marcela, com a experiência sua, então foi bem gratificante. Eu tava meio perdido o que eu ia fazer, tava na faculdade, quais seriam os próximos passos, e ela conseguiu trazer mais alívio, né? Porque a gente tendo pessoas ao nosso lado faz total diferença que já chegaram lá ou que a gente vê como inspiração. E aí, principalmente tratando da Marcela, mas também todas as pessoas que estavam junto, né? Então, a turma, né? Vocês fizeram muita amizade, enfim, é legal por isso, porque tem gente que vai retroalimenta, né, o conhecimento ali dentro da turma e não adianta só o propósito. De novo, o propósito não vai te fazer levantar da cama depois de uma derrota, depois de um dia ruim. Tem que ter método. Tem que ter disciplina. E aí a gente brinca, né? De mapa mental, análise SWOT. SWOT individual. A gente só via pra empresa, agora é indivíduo. Teve gente que eu ensinei a mexer no Google Agenda, que eram meninos, assim, geniais, completamente desorganizados. E aí fica aquela coisa, não, eu trabalho 13 horas e sinto que eu não fiz nada. Eu falei, você tá trabalhando errado. Deus me livre de trabalhar mais do que 8 horas por dia. Eu quero ser produtiva nessas 8 horas. Vem cá. Você já trabalhou com o Google Agenda? Conhece o Asana? E aí teve mentoria que foi pra esse lado. Teve mentoria que foi mais um desabafo ali, de frustração com a profissão, etc. De reencontrar mesmo esses valores nessa parte de autoconhecimento, né? Eu só não faço terapia porque eu não tenho licença pra isso. E não dou palpite em relacionamento amoroso. Agora o resto já apareceu de tudo. Muito bom, muito bom. Você quer falar mais alguma coisa? Eu acho muito legal isso tudo sobre propósito. E assim, eu acho que é um último ponto pra gente poder trazer. Você falou algumas coisas, né, aí, por exemplo, dos óculos e tal, mas tem mais algum caso legal que você pode trazer sobre transformação na vida das pessoas em Belo Horizonte, assim, ao longo desses 3 anos e meio? Legal. Realmente o mutirão foi o maior, o que atingiu mais pessoas e para mim é o mais transformador. Pandemia também, nós tivemos essa batalha aí da reabertura das escolas, isso impactou a vida de muita gente. Mas tem algumas outras batalhas menores, a comissão de desburocratização, revisão do código de posturas, que a gente foi trombando em problemas pontuais e que no fim estavam escondendo problemas enormes, né?
A gente ajudou negócios a se manterem de pé, lutando contra a burocracia abusiva da prefeitura, regulamentações que não faziam sentido. Mas tem 2 casos que eu quero contar para vocês. O primeiro eu soltei aqui mais cedo, que foi a denúncia que a gente fez dos banheiros públicos da cidade. Belo Horizonte, capital do estado, tem 17 banheiros para 2,5 milhões de habitantes. Só 4 em funcionamento. E essa é uma denúncia que o nosso mandato descobriu e a prefeitura agora está desesperada para licenciar banheiro, para conseguir multiplicar. Poxa vida, e pensa bem, o motorista de aplicativo, como que ele faz? Pessoas em situação de rua, quem tá correndo na lagoa, Bernardo já deve ter passado por isso. Eu lembro dessa briga aí na época do canto da rua, no centro da cidade não ter banheiro. Aí, isso foi até uma das justificativas da abertura do canto da rua. Exato. Era uma passagem para eles ali, né? E para todo mundo, porque a pessoa que trabalha na rua, um ambulante, etc., ele não tem onde buscar esse apoio. E uma outra denúncia muito legal também, eu tô sendo chamada como a rainha da sucata, assim, a rainha das lixeiras, porque a gente recebe muito caso pontual das pessoas, Marcela, buraco na rua, poda da árvore aqui perto de casa, precisamos de manutenção na praça. E numa dessas veio uma tal de uma lixeira furada. Vocês já devem ter visto por aí aquela frustração de você jogar o negócio e cair embaixo, assim, que eu nunca vi. Lixeira tão porcaria essa que a prefeitura põe. E quando fica pingando o líquido da lixeira? E é por isso que ela fura, enfim. E aí a gente perguntou, falou, prefeitura, tô com tantas lixeiras aqui, tô precisando trocar. Vocês podem fazer? Os endereços estão aqui. E a prefeitura cometeu pequena loucura de me responder falando o seguinte, não, vereador, a gente não pode trocar porque não tem contrato na cidade para manutenção e troca de lixeira. Ou seja, vai ficar do jeito que tá. Uhum. E nós fomos com tudo pra cima, Ministério Público, imprensa, joguei isso na mão dos vereadores, meus colegas começaram a falar sobre o assunto. Vocês podem ver que os candidatos a prefeito, todos estão falando que a cidade tá suja. Ninguém falava isso antes. Depois que a gente falou de lixeira, o problema do lixo apareceu. E aí eu descobri que não tinha contrato de lixeira, que a gente não integra os catadores no sistema de coleta seletiva da cidade. Belo Horizonte só tem 55 bairros atingidos por coleta seletiva dos 487. E a gente tem um baita desafio de gestão de resíduo na cidade. E aí, o que aconteceu? Abril agora, maio, a prefeitura publicou a licitação de novas lixeiras. Não. Me pergunta se vai comprar lixeira melhor. Claro que não. Vai comprar a mesma lixeira, porcaria, que fura. Gente, se a cidade do Panamá consegue colocar saquinho e tirar o saquinho com o lixo que tá no meio da rua, por que a gente não consegue? Nada entra na minha cabeça por que a lixeira tem que ser essa coisa apertada, que pra tirar o que tá de dentro dela você só vira até certo ponto. Por que não é uma lixeira no chão? Cadê o estudo? Cadê as referências? Eu não aguento Belo Horizonte pensando pequeno, né? Sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho? Cadê as lixeiras de Barcelona? Como que são as lixeiras em Buenos Aires? Como que é a limpeza urbana na cidade do Panamá? Como que é os Estados Unidos? Como que eles fazem gestão do lixo lá? Não é possível. Tem catador em todos os lugares do mundo, tem certeza. Isso não é só coisa na América Latina. Todo mundo gera lixo em todos os lugares do mundo. Como que a Alemanha faz para ter, sei lá, quase toda a população fazendo reciclagem? Tem que tocar no bolso? Tem que ensinar na escola? O que tem que ser feito? Esse tipo de perguntas são coisas que me movem dentro da Câmara Municipal. E eu não sei de tudo. Eu só sei perguntar. Sei fazer as boas perguntas, né? Como boa facilitadora que fui treinada pela Fundação Estudar. E esse foi um outro caso que impactou muito a cidade, porque a cidade está imunda por um problema crônico e que a gente descobriu por causa de uma bendita lixeira que não foi substituída porque não tinha contrato e nós puxamos esse novelo e descobrimos um negócio gigantesco e que virou proposta minha. Em breve eu lanço minha campanha, né? E vou ter as propostas muito claras. Mas esses problemas pontuais e essa atenção ouvindo o eleitor revelam coisas enormes e sistêmicas da Prefeitura de Belo Horizonte que a gente precisa encarar. E como vereadora eu vou ser muito chata para resolver esses problemas no próximo mandato. Bom, se tem alguém aí ouvindo, startupeiro, que tem uma ideia aí de gestão de resíduos da cidade, tá aí, ó, Marcela Trópia. E graças aos 3 projetos que eu apresentei também. Marco Municipal das Startups, o projeto de bônus tecnológico e o de bolsas também em parceria para pesquisa. São 3 projetos para trazer startups para dentro do setor público para a gente resolver os problemas mais barato, mais rápido e em escala, né? É legal ver isso, né? Como que Minas, assim, BH tem sido muito incentivada dentro do cenário de startups. Sim, legal. Isso é muito bom. Soltei a pergunta final, a grande pergunta final, as duas, né? A primeira, depois você faz a complementar. Mas, Marcela, a gente falou muito sobre essa questão de pessoas, principalmente se tratando do mandato de ouvir, de estar conectado. E se fosse para você escolher uma pessoa que está aqui na Terra,
ou que já não está entre nós, para tomar um café. Mineiro gosta de um café, um queijinho, um pão de queijo. No fim da tarde, quem seria e por quê? Nossa, que pergunta difícil, gente. Uma pessoa para tomar um café que eu me inspiro bastante. Ai, eu acho que assim, vai ficar meio clichê, porque eu falei dele no início do podcast, mas eu queria muito ter conhecido o Wilson Tropia. Que é meu tio avô, né? Meu avô, obviamente, conheci, mas, gente, todo lugar que eu vou tem duas cotas de pessoas. Tem as que tiveram aula com a minha mãe e tem as que conhecem o Wilson Tropia. Eu queria muito bater um papo com esse cara, porque ele foi um cara coach na década de 80, quando não se falava disso. Ele brincava que a crise é de caráter, e a crise continua sendo de caráter até hoje, que a saliva era o remédio do homem, você merece ser feliz, tinha várias frases motivacionais, e era um cara que trabalhava muito esse autoconhecimento. Eu conheço várias pessoas que fizeram palestra com ele, e eu queria muito, assim, conhecê-lo para fazer um monte de pergunta, e acho que a gente tem muitas similaridades no estilo de atuação. Ele tinha uma atuação muito próxima de jovens, essa coisa do propósito. Tomaria café com ele. Agora, vamos pensar numa pessoa famosa? Ai, vai para outra pergunta que eu vou pensar então enquanto beleza. isso. Tá, não, na verdade fala você, quem é Eu o personagem. Ai, já lembrei já. Ah, já lembrou? Fala aí, então. Gente, queria muito conhecer a Rainha da Inglaterra. Sério? Sério, eu sou muito fã. Ah. Pensa bem, gente. Tudo que aconteceu na Terra, ela deve ter falado assim: ih, menino, calma, isso já aconteceu antes, tá tranquilo, vai tudo resolver. Aham. Ela passou por tudo Sim. e conseguiu manter o poder de uma forma simbólica, sem precisar ter a caneta exatamente na mão, mas por influência, respeito, por um sobrenome. Eu acho ela incrível. E pensa bem, eu tenho 29 anos, né? Ela assumiu um trono com 25. Braba. Naquela época, entendeu? Sim. Pensa bem o que era naquela época com o Churchill, primeiro-ministro, o que era você ser rainha, entendeu? Que seu pai morreu de um jeito super inusitado, sem ninguém prever, sem ninguém te preparar o que estava pela frente. Na boa, dos quase 100 anos que ela viveu, ela passou 80% da vida dela no exercício de um cargo em doação para as pessoas. Com uma rotina dedicada ao povo e viajando o tempo todo em função do duty, né? Que eles falam muito na família real. Eu não sei se eu teria a mesma resiliência. Só dela ter passado tanto tempo se dedicando à vida pública, assim, acho que ela já devia ser simbólica pra muita gente. Eu sou super fã. Muito bom. Legal. Amo The Crown. Você vê The Crown? Eu ainda não, mas minha mãe, ela fala, você tem que Você ver. vê The Crown é muito bom. Aqui, eu quando lançou a 5ª temporada, eu assisti tudo de novo. Porque de tão bom, daqui a pouco eu esqueço, gente. O bom de ver série boba é isso, que você não presta muita atenção, você esquece. Eu assisto, é como se fosse a primeira vez. Adoro. Aí você vê coisas novas, né? Não tinha reparado nisso. Muito bom. Mas se tratando, que a gente citou o nome dessa pessoa durante o podcast de performance. Bernardinho. Não, esse Joel eu já J. falei, Joel J. Porque há uma pessoa que mostra essa questão também nas redes sociais da performance, da disciplina, da família. Então são coisas que são primordiais pra mim. Legal, muito bom. Saúde, você? família e trabalho. Saúde, não família e inventar trabalho. ordem. Bom, falando de coach, Joel, política, papo, tô brincando. Gente, não gasta ficha com o Joel, não. Daqui a pouco vocês estão Daqui a conhecendo pouco- ele, por isso que eu não gastei ficha com ele. Então tá bom. Com certeza nessa sala nós estamos a menos de 4 pessoas do Joel J. Isso é A verdade. gente tá uma pessoa dele, lembra do Kesed? A gente tá uma pessoa, que se eu ligar pro Fernando aqui, meu amigo, ele trabalha com o Joel. Então Aí, pronto. Aí, ó, Pronto. fechou. Fechou. O B tem que fazer a ultra primeiro. Eu vou fazer Verdade. uma Ultra 75. Tá aí o nosso Cai. desafio. A gente conseguiu com o Joel por causa da ultra do B. Beleza, beleza. É o prêmio. É o prêmio. Falando assim sobre essa parte de políticas públicas, tem um cara que eu li um livro uma vez, ele chama O Fim da Pobreza. Ele chama Jeffrey Sachs. Ele é um cara de um banco. Eu esqueci o que ele é, mas ele é economista. Ele foi alguma coisa dentro do Banco Mundial. E ele desenvolveu várias teorias de como tirar um país debaixo da linha da miséria, tipo assim, colocando ela nos primeiros degraus da economia, sabe? E quando eu tava em Moçambique agora, eu fiquei lá o tempo todo refletindo, velho, como que. O que você faz num lugar desse? Um que vive, né, e tudo. Porque assim, a gente tá aqui em BH, tem seus problemas e tal, mas tem oportunidades, tem possibilidades acontecendo. Agora você tá num lugar onde você olha pro lado, não tem energia elétrica. Você olha pro outro lado, tem corrupção, só corrupção, corrupção. Não tem saneamento, Não tem nada. Você né? vira e fala assim, o que você faz num lugar desse? É desesperador. E ele fala muito sobre isso. Acho que seria um cara legal de conhecer. Legal. Pensando nisso.
Muito bom. E a pergunta final é, se fosse dar uma dica para quem está ouvindo aí, em busca do seu propósito, tentando entender uma razão, um motivo, algo para correr atrás, um sonho grande, o que você daria de dica de como a pessoa encontrar isso? Ou o que fazer para começar essa busca? Cara, acho que tem que buscar conteúdo sério, tem muito conteúdo disponível na internet. Jota é um cara que compartilha muito dessa cultura, acho legal. Tem o portal da Fundação Estudar, com Na Prática, tem vários cursos, tem o de autoconhecimento, liderança na prática 32 horas. Eu acho que tem que beber de várias fontes e tem que se conhecer. Eu vou deixar aqui 3 perguntas para o nosso espectador para ele começar essa reflexão. O Bernardo já sabe quais são. O que te inspira, o que te incomoda e o que te move? Sabendo responder essas 3 perguntas, você já tem um panorama do que vai te fazer levantar da cama. Depois disso, tem que fazer o programa de liderança para conseguir descobrir. Mas essas 3 perguntas já geram várias reflexões e, assim, 90% das pessoas que eu convivo não sabem responder de bate-pronto essas perguntas e nunca pararam para pensar nisso. Eu acho isso muito sério. Então, gente, o que te move, o que te incomoda e o que te inspira? Tem que responder isso aí. Passa 3 dias, lê de novo, vê se era aquilo mesmo. E vai aprimorando em cima disso, bebendo de outras fontes. E vai executando, né? Não adianta ficar no mundo das ideias só. Não adianta. Não adianta ficar, porque é na execução que a gente descobre onde que a gente está errando, se aquilo faz sentido mesmo. Pivota. Um dos valores da fundação é a execução, né? Então a gente tem sonho grande, a gente tem protagonismo, a gente tem execução, conhecimento aplicado, legado, integridade e gente boa. É o pacote completo. Vale a pena fazer o curso, que é bem legal. Você é gente boa, Marcelo. Gente boa atrai gente boa. Bom demais. Acho que é isso, então. Obrigado pelo papo. Obrigada, gente. Dá um recado aí pra turma, quem quiser bater um papo com você, perguntar alguma coisa. Legal, turma. Esse papo continua lá no @MarcelaTrópia, é a minha rede em todo canto. Eu mesma respondo o direct do Instagram. Às vezes demoro, mas sou eu que respondo e vai ser um prazer a gente continuar falando sobre propósito, liderança, Belo Horizonte, lá na minha rede social. É isso aí. É isso aí, galera. Lembre-se, o presente é um presente. Valeu. Valeu. Com Deus. Até a próxima.